Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado como o Domingo da Misericórdia. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vai nos relatar as ações misericordiosas de Jesus.
nós vamos compreender o Evangelho de hoje sobre a ótica da misericórdia. Logo após a morte de Jesus, de uma maneira tão cruenta, tão dolorosa como nós meditávamos na Semana Santa, os discípulos ficaram com medo, porque eles também eram assimilados à obra de Jesus. E pensavam, se perseguiram e mataram Jesus, também vão nos perseguir e vão nos matar. Diante deste ambiente de hostilidade, de risco, de medo, nos disse o texto: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. O medo gera em nós ambientes de inseguranças. E sendo assim, as portas precisam estar fechadas. É importante entendermos este acontecimento em dupla perspectiva. Em primeiro lugar, o medo exterior dos outros. Por isso, as portas fechadas da casa onde estavam. Mas também olhar esta perspectiva na dimensão interior, diante dos medos que nos habitam. E por nos habitar, faz com que nós fechemos muitas portas, olhando para a sua interioridade, para a sua vida, para a sua história, para os seus traumas. Quais foram as situações de medo que te levaram a fechar portas? Diante desta pergunta, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. O primeiro sinal da misericórdia, possibilitar aos discípulos amedrontados a paz que somente o ressuscitado pode lhes oferecer. Aqui há o cumprimento de uma promessa. A paz aos corações amedrontados que os leva a fechar tantas portas. E hoje nós também podemos fazer uma leitura social diante da ausência da paz, da guerra em tantos países, da violência que maltrata o nosso país, o nosso povo e que mata tantas pessoas. E assim poderíamos citar vários outros exemplos, porque nós também necessitamos desta ação misericordiosa do ressuscitado, que hoje nos diz: a paz esteja convosco. Todas as vezes que o seu coração estiver agitado, que você estiver com muito medo, vai repetindo esta frase do Evangelho: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Não se permita ser refém do seu medo, mas permita-se com que a promessa do ressuscitado também se cumpra na sua vida. O texto continua dizendo que depois destas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram. As mãos e o lado aberto de Jesus machucado permaneceram no seu corpo ressuscitado.
porque este é o testamento, é o documento que valida a sua entrega na cruz, a sua vida doada, para que nós tivéssemos vida através da sua ressurreição. O testamento de Jesus, que valida a sua ressurreição, consiste nas marcas dos pregos e da lança que abriu o seu lado e que não são apagadas no corpo do ressuscitado, mas elas são ressignificadas, elas são cicatrizadas. Aí vem a segunda promessa que se cumpre, a alegria do ressuscitado, que alcança a vida dos discípulos, porque quem vive com medo não tem alegria. Como é que os discípulos estavam? Trancados e com medo, logo não tinham alegria. A paz que Jesus lhes oferece se desdobra em qual realidade? A da alegria. Permitamos com que esta segunda promessa do ressuscitado também aconteça na nossa vida. E aí, a terceira promessa, novamente Jesus lhe diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O mandato missionário que a igreja recebe ainda com o ressuscitado só é possível graças ao Espírito Santo que é derramado sobre a vida da igreja. Primeira promessa que se cumpre: a paz esteja convosco. Segunda promessa que se cumpre: a alegria do ressuscitado na vida dos discípulos, que é capaz de alegrá-los. E a terceira promessa: são enviados e revestidos pela força do Espírito Santo. Tomemos estas três ações da misericórdia: a paz, a alegria e o dom do Espírito Santo também para a nossa vida. Depois disso, vai nos dizer o texto que faltava um dos discípulos. Se lembra o nome dele? Prestar atenção no Evangelho. Qual era o discípulo que não estava lá junto dos outros? Tomé. Tomé não estava. Quando os outros discípulos contaram: vimos o Senhor, olha qual foi a reação de Tomé. Tomemos aí o versículo 25. Vamos ler juntos? Peguei o seu Evangelho, versículo 25. Leiamos juntos. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos e em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. Esse Tomé tem a ver conosco? O que vocês acham? De vez em quando a gente gosta de pedir provas para Deus, colocar Jesus na parede dizendo: se o Senhor não fizer o que eu estou mandando, eu não acredito no Senhor. Se eu estou passando por essa situação, é porque Deus não existe, e Ele só existirá se eu for capaz de vê-lo. Nós estamos bem representados no Evangelho de hoje, através de Tomé.
Imaginemos nós, Jesus, ouvindo isso, diante de tudo aquilo que ele já tinha feito, a incredulidade de Tomé dizendo: se eu não ver e se eu não tocar, eu não acreditarei. Aqui eu quero pegar com vocês um elemento importante do Evangelho. Quem está fora da comunidade não é capaz de reconhecer o ressuscitado. Repito, quem está fora da comunidade não é capaz de reconhecer o ressuscitado. Tomé não estava com o grupo dos 12 quando Jesus apareceu. Quando Tomé voltou e que lhe foi anunciado a notícia: vimos o Senhor, por não estar na comunidade, ele também não acredita. Então, se priva, em primeiro lugar, de contemplar o ressuscitado, e o privando, depois impõe os seus critérios. Esta pedagogia de Tomé precisa ser compreendida, porque na nossa vida também isso acontece. A minha ausência na vida cristã faz com que eu também imponha condições que Jesus precisa me provar para que eu creia nele. E aí vem a pedagogia de Jesus, que contrapõe a pedagogia de Tomé. A pedagogia de Jesus é muito interessante, porque Tomé põe Jesus à prova. Eu preciso ver e eu preciso tocar. Mas Jesus não aparecerá sozinho para Tomé, porque ele não estava junto com os demais. Vamos agora ao texto, ver qual é a pedagogia de Jesus. Tome aí os versículos 26 e 27, lá onde nós paramos. Vamos juntos? 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. A pedagogia de Jesus é de aparecer a Tomé com a comunidade. E hoje esta palavra precisa nos incomodar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer até ter uma relação com Jesus, mas é eu e Jesus lá em casa. É eu, Jesus e a televisão. É eu, Jesus e o celular no meu quarto. De repente já não queremos mais viver a fé com a comunidade. E Jesus não cede ao capricho de Tomé, lhe aparecendo sozinho na casa de Tomé. Mas Jesus aparece novamente onde? Com a comunidade que estava reunida. Essencialmente, a fé cristã é uma fé comunitária. É uma fé que necessita de comunidade. E diante de um movimento tão egoísta como é o movimento que hoje nos cerca, onde eu sozinho posso fazer tudo, posso resolver tudo, já não preciso do outro, já não preciso de comunidade, já não preciso de igreja.
Esse é um dado muito interessante que apareceu no último censo. Existe uma parcela grande da população brasileira que é considerada desigrejada. Quem são os desigrejados? São aqueles que dizem que creem em Deus, que creem em Jesus, mas dizem: eu não preciso de comunidade, eu não preciso de igreja. Eu e Deus, eu e Jesus em casa resolvemos tudo. Será que em Senador Canedo também tem os desigrejados? Olhemos para as nossas casas, né? Que lá a gente já encontra alguns desigrejados. A fé cristã é essencialmente comunitária. Jesus aparece novamente e oferece a Tomé o que ele não recebeu porque não estava com a comunidade: a paz esteja convosco. E depois diz: toque aqui, põe o teu dedo e olha. 2 movimentos que Jesus pede a Tomé. Primeiro movimento é o de tocar. Põe o teu dedo. E o segundo movimento é o movimento de olhar. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Peçamos nesta missa de hoje a graça destes 2 movimentos, de tocarmos o Senhor, porque a partir do momento que Tomé tocava o Senhor o tocava. A partir do momento que Tomé contemplava e olhava Jesus, o ressuscitado, lhe era dado uma nova visão, um novo olhar, o olhar da fé. Toque para ser tocado. Olhe para se contemplar. Faça esta experiência neste segundo domingo da Páscoa. Porque a partir do momento que Tomé toca as chagas de Jesus cicatrizadas, o coração incrédulo de Tomé também é tocado. E aí vem a palavra de sabedoria de Jesus para Tomé, mas de Jesus para mim e para você: não sejas incrédulo, mas fiel. Quando a sua incredulidade quiser te dominar, inclusive te convencendo que você não precisa de comunidade, que você não precisa de igreja, se permita ser tocado pela força da palavra e repita para você: não sejas incrédulo, mas fiel. O domingo que te der aquela preguiça de vir à missa e você pensar assim: hoje eu não vou não. Lembra do evangelho de hoje e repita: não sejas incrédulo, mas fiel. Quando chegar o momento da sua oração diária e que de repente você está desanimado, descrente e pensar assim: hoje eu não vou rezar não, repita para você: não sejas incrédulo, mas fiel. Estão vendo como o evangelho de hoje também pode nos ajudar na prática, no cotidiano e no nosso caminho de fé? Não se permita
tornar um desigrejado. Com uma fezinha egoísta de casa, eu e Deus resolvemos tudo. Quando vier esse desejo no seu coração, repita: não sejas incrédulo, mas fiel. Depois de fazer esta experiência, olha como Tomé responde a Jesus no versículo 28. Qual é a resposta dele? Vamos juntos? Meu Senhor e meu Deus. Repitamos mais uma vez. Meu Senhor e meu Deus. Tomé faz uma travessia no evangelho de hoje. E sabe qual é a travessia? A travessia da incredulidade para a vivência da fé. A travessia de uma perspectiva religiosa um tanto quanto intimista, onde eu dou o comando, onde Deus tem que provar quem Ele é para que eu creia nele, para uma abertura do coração ao dom divino da ressurreição que somente a vida em comunidade pode oferecer a cada cristão. E agora ele professa a sua fé, chamando Jesus de Kyrios, de Senhor. Este título, Kyrios, Senhor, é o título mais completo que a Escritura dá para Jesus. Porque a partir de agora, Tomé reconhece Jesus como Deus, como seu Senhor, como seu Salvador. A fé estava acima agora da incredulidade. A abertura do coração a uma nova visão, a luz do ressuscitado, sobrepunha a escuridão que pede provas. E Jesus encerra dando a Tomé uma catequese. Preste atenção na catequese de Jesus. E ele lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus queria que Tomé se tornasse um bem-aventurado. E qual é a bem-aventurança do evangelho de hoje? A fé. Bem-aventurado aqueles que creem, sem precisar de provas, como você, Tomé, me pediu provas. Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso para conosco, que mesmo feito tudo o que Ele fez, Ele não vai apenas cumprir o capricho de Tomé, mas Ele se aproxima de Tomé, entrando na de Tomé, mas para que Tomé pudesse sair na de Jesus. Entrou na dele, Jesus entrou na dele, que é a de Tomé, e saiu na sua. E saindo na sua, Jesus levou consigo também Tomé. Conseguem me entender? Jesus entra na de Tomé, para que Tomé saia na de Jesus. Mas Jesus não atende meramente os caprichos de Tomé. Entra na dele e sai na sua. E ao sair na sua, ainda leva consigo Tomé. Aqui está uma sabedoria sapiencial de não ceder plenamente ao pedido, mas diante do pedido, contemplar aquele que pede, para que ele faça uma experiência de fé que é capaz de transformar a sua vida. A bem-aventurança da fé é o dom do ressuscitado para a sua vida no segundo domingo da Páscoa.
E o evangelista João encerra o evangelho dizendo: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Quem crê tem a vida em seu nome. Ontem o cardeal Ré, que fez a homilia da missa da exéquia do Papa Francisco, começou a homilia dizendo bem o que está no evangelho de hoje: que aquele que crê, a morte não é o fim, mas é o início de uma nova experiência que tem como finalidade última a casa do Pai. E esse não é o privilégio apenas de um Papa, mas esta é a graça de todo aquele que crê. Se você for um bem-aventurado, crendo em Jesus, ouvindo o que Ele te fala, obedecendo o que Ele te pede, você também se tornará destinatário da vida que somente Ele pode te dar. Pois, crendo, tenhais a vida eterna. Todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Esta é a experiência da ressurreição que hoje quer nos alcançar. É preciso ter um novo toque, uma nova sensibilidade. É preciso ter uma nova visão. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Vamos então pedir este dom da fé para nós nesta manhã de domingo. Permita agora olhar para as histórias da sua vida em que muitas vezes você se sentiu como Tomé, pedindo provas para acreditar. Quais foram os momentos de desânimo que muitas vezes você quis desanimar e se tornar também um cristão desigrejado sem comunidade? Peça a Jesus agora que Ele possa tocar o seu coração e alimentar em você o dom da fé, para que crendo nele você seja capaz também de ter a vida em seu nome. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, tornar-te um homem de fé. Toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar. Toca o meu coração, eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, tornar-te um homem de fé. Toca o meu coração e o medo se vai. Eu
ti. Por tanto te amar, toca o meu coração.